Bom dia, igreja. Estão acordados? Sim, né? Claro, estamos aqui. Que bom que você está aqui. Pensei, falar de altura. Se fosse assim, né? Com essa altura aqui, podia levantar a mão e já ser, né? Infelizmente não funciona assim. Precisa de outra coisa para estar perto do Senhor. Independente, eu acho às vezes mais desvantagem com a altura. O pessoal fala que não, que legal que você é alto, né? Deve ser legal. Semana que vem vou viajar para o Peru, ficar 10 dias lá. Quem já entrou no avião sabe que não tem um espaço imenso lá dentro. Imagina então caber essas pernas dentro do avião assim, se dobrando 3, 4 vezes. Então, se fosse pela altura que eu ficasse mais perto de Deus, seria bom, porque dentro do avião, misericórdia. Bom? Só queria reforçar o que foi falado para o nosso visitante. Seja bem-vinda, fique à vontade. Eu acho que não é por acaso que você está aqui hoje. Acho que Deus tem alguma coisa, não porque eu vou falar alguma coisa mágica, mas eu acho que Deus tem o cuidado. E para todos nós aqui, não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Eu acho que independente desse gringo aqui falando torto, Ele já atravessou obstáculos mais difíceis para alcançar corações do povo dele. Mas eu quero dizer também que eu pensei mais tempo que normal em vocês hoje, essa semana, para você entender como não só alguém que vai para ir para a igreja, porque alguém falou que é bom ir para a igreja, quero que você lembre que como filho de Deus, como alguém que tomou decisão, esse lugar, não a igreja como espaço, mas esse lugar, o que nós somos aqui? Nós somos uma família, nós somos o corpo do Cristo. O corpo do Cristo não seria igual sem você. Não quer dizer que você não está, quem não está aqui agora não faz parte do corpo do Cristo. Não, isso que eu estou falando se refere a pessoas que por várias razões talvez não podem estar aqui hoje, por causa da doença, é outro obstáculo que talvez impede porque eles estejam aqui. Mas eu quero só apertar muito forte nessa tecla hoje, para você, se você veio aqui pensando que diferença que faz se eu vou para a igreja ou não, lembra que você faz parte de uma família, de um corpo. A gente gosta de falar que a gente é feito como imagem do Cristo. Mas a gente não vai ser imagem do Cristo por nós mesmos. Precisa de todos nós. O que eu estou olhando agora, quando eu deixo o meu olhar para cada um de vocês, é assim, parando um pouco, olhando para cada um, é assim que eu, pouco a pouco, consigo, assim, ter uma imagem do que é mesmo ser semelhante a Deus. É nós juntos, como pessoas escolhidas, pessoas que cada um tem um propósito, que reflete uma pequena parte do que é a magnificência do Senhor. Vamos lembrar disso hoje. Lembra você, cada um de você, que você é essencial para refletir a imagem do Cristo. Amém? Essas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre fé. Estamos no ano da cura também, que é maravilhoso. Eu tenho pensado também muito essas últimas semanas sobre fé, como que é maravilhoso poder ter fé, acreditar, crer em Jesus, mas também, eu não sei se sou eu, mas talvez uns de vocês também, eu também tenho tirado a conclusão que é muito fácil esquecer da minha fé. Não que eu paro,
Não que eu paro de acreditar, não que eu paro de crer em Jesus, mas muitas vezes, quando no dia a dia, eu acho que é fácil cair numa situação que eu deixo os desafios que eu encontro na minha vida de dia a dia, cotidiana, problemas, desafios, talvez, às vezes, problemas e desafios muito grandes, às vezes nem tanto, mas independente, eu tenho a tendência de esquecer com quem que eu convivo, com quem eu tenho na minha vida, no meu coração. Jesus, quem Jesus é, que Jesus é o onipotente, que Jesus é o todo-poderoso, que pode fazer qualquer coisa, que mandou o filho dele para morrer por mim. É esse Jesus em que eu creio, e ele pode fazer não só as grandes coisas que a gente lê na Bíblia, as histórias que a gente fica ouvindo, os testemunhos que a gente fica ouvindo das outras pessoas que foram tocados, mas esse Jesus está na minha vida para mudar a minha situação de verdade, entrar nas minhas problemas para resolver, me ajudar. É esse Jesus que a gente tem nas nossas vidas. E crendo nisso, sabendo que isso é fato, eu posso mostrar ação. A minha fé não é só saber que Jesus é Senhor, mas a minha fé também tem que demonstrar uma confiança que eu posso me acionar, eu posso tomar passos de fé, porque eu sei com quem que eu lido, com quem eu tenho no meu coração, quem está no meu favor. Eu penso que isso às vezes a gente acha que não, mas se eu fosse mais perto do Senhor, se eu tivesse vivido no tempo da Bíblia, andado junto com Jesus, ia ser muito mais fácil andar com Ele, ver direto o poder dele e tudo. Mas espera aí um pouquinho. A gente tem vários exemplos na Bíblia com pessoas que estavam andando literalmente junto com Jesus. A gente tem os discípulos que passaram praticamente 24 horas por muito tempo do lado de Jesus. Pensando, a gente vai daqui a pouco ler uma história da Bíblia. Antes dessa história, logo antes dessa história que a gente vai olhar, tem um exemplo onde Jesus está com os discípulos num barco, começa uma tempestade e, lógico, vai dar medo quando começa a mexer, tem vento forte, talvez o barco até corre risco de afundar. E os discípulos, claro, têm medo, mas começam a gritar com medo, perguntando por que Jesus não faz alguma coisa. E Jesus acusa com justificação, né? Que sim, que pouca fé que vocês tenham. Vocês esqueceram com quem vocês estão lidando. E logo depois, né? Ao mesmo tempo a gente esquece. Mas a gente não precisa ter medo. A gente pode ter confiança de alguma maneira ou outra. A gente pode confiar. A gente pode andar com fé, porque a gente sabe quem é o nosso mestre. Vamos na história que eu quero falar um pouco hoje. Vamos ler uma passagem de Marcos. Vamos ler essa história completa, que vai de versículo 1 a versículo 20. Eu vou ler aqui, deixar vocês terem um tempo para achar. Vou estar aqui mesmo, você não precisa achar, mas quem quer buscar na Bíblia pode. Eu espero. É Marcos capítulo 5. Acho que eu tinha falado 1 a 5, mas é 1 a 20. Porque está mostrando 1 a 5 aqui. Vamos ler, gente. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerásenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus.
Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo dos espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então, ele foi e ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Então, esse texto vem da Bíblia. Eu acho que muitos de nós talvez já ouviram uma vez, várias vezes, mas talvez é novo para certas pessoas também. É um acontecimento, então, de um homem que estava possuído pelos demônios nessa cidade. Eu quero falar, tem uns pontos que eu quero mencionar aqui. Vamos pelo primeiro ponto. Falar da transformação. A transformação em Cristo. Fica claro aqui, quando a gente lê essa passagem, né? O poder de Deus e a transformação que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E lendo essa passagem fica muito clara também que nada é grande demais para o nosso Deus, o Altíssimo. Como o homem, os demônios mesmo dentro do homem falam, né? Mesmo quando Jesus se aproxima, mesmo os demônios, né? Eles admitem o alto poder e a submissão que eles têm que fazer diante de Deus, porque não tem nenhuma pessoa mais alta, mais poderosa. A gente pode entender, vendo essa passagem, né? Quanto que esse homem era diferente. A gente pode ver que
Ele estava totalmente tomado pelos espíritos, ele não tinha vontade própria nenhuma. Ele tinha uma força extraterrestre, sobrenatural, que ninguém poderia segurá-lo. Ele estava tão mudado de cabeça e de corpo que ele nem podia viver junto com a família dele. Era totalmente afastado, ele vivia onde ninguém vive. Eu acho muito simbólico também o que Satanás faz nas nossas vidas, lendo o que estava a situação desse homem, vivendo nos túmulos, no cemitério, lugar de morte, lugar de depressão, lugar de destruição. E é justamente ali onde Satanás podia dominá-lo, segurá-lo e continuamente destruí-lo. E numa forma semelhante também nas nossas vidas, quando a gente não pertence a Cristo, quando a gente a nossa vida não pertence a Ele, a gente fica aberto, exposto pelas coisas que Satanás quer fazer conosco, que é nada de bom, que é só destruição, que lida só a morte. Ele trabalha, o Satanás, dessa mesma forma hoje. Ele busca a cada momento para tirar a gente de perto do Senhor e segurar-nos, nos deixar handicapados, captivos no poder dele. Mas nada, essa situação, essa história também deixa muito claro que nada, independente, não tem situação que é difícil demais para o Senhor. Não tem escuridão que é escuro demais para o Senhor. Não tem uma outra força que pode, não tem cadeias que pode deixar a gente preso, que Jesus não pode libertar. E a gente vê vários outros exemplos na Bíblia também, onde a gente pode ver que Deus é mais poderoso que Satanás, que o diabo. A gente pode ler até no Tiago que os demônios sabem que existe só um Deus, e eles tremem sabendo isso. A gente pode ler em Apocalipse que o dragão, Satanás, está furioso. Por quê? Porque ele sabe que o tempo que ele tem é curto. E mesmo sabendo que ele ainda tem esse curto tempo, ele sabe que ele está vencido. Ele sabe que não tem nada. Por isso a ira, por isso a raiva do Satanás, por isso a vontade de Satanás tentar destruir o máximo que ele pode no tempo curto que ele tem. Porque ele sabe que, independente do que ele faz, independente do poderzinho que ele tem alguém que tem todo o poder. Tem alguém que tem tudo, que pode fazer tudo para aqueles que creem nele. E somos a gente. A gente nunca pode esquecer disso e esquecer que isso é realidade. Além da realidade que os nossos reality tentam nos falar na televisão ou em mídia social. Tem um reality que é mais real e o sobrenatural, e aqui que muita gente fala que é fantasia, mas não é, porque é a realidade que vai além do entendimento. É a realidade que vem através do sobrenatural de Deus. Amém? É esse Deus que mandou o seu Filho Jesus, que nós podemos servir. Ele nos ama e Ele pode perdoar os nossos pecados e nos transformar da mesma maneira, o mais poderoso ainda que a transformação que teve lugar naquele tempo com o homem endemoniado. Independente de como nós estamos nos sentindo e independente onde ou como, Deus continua com o mesmo poder ilimitado para ficar perto de nós e nos libertar, nos transformar. Amém? Vamos para ponto 2. Uma coisa também que me toca aqui também, que fica muito claro nessa história do homem. Eu não vou falar homem endemoniado, é o homem liberado, que foi libertado. A gente vê
né, que ele estava possuído, estava vivendo uma situação terrível, totalmente afastado da sociedade dele, ele estava longe de tudo. A gente acabou de falar que ele estava no lugar escuro, nos túmulos, num cemitério, era lá que ele vivia, ninguém mais estava lá, talvez só quem passava lá via eles de longe. Eu acho que talvez quando a gente pensa, a gente pode lembrar de pessoas marginalizadas que vivem talvez não exatamente a mesma situação, mas talvez alguém venha em mente a vocês. Eu tenho duas pessoas que eu lembro assim, quando eu crescia, tinha na cidadezinha na Suécia, onde eu nasci e cresci, tinha um homem que passava, acho que 103% do tempo dele bêbado. A gente, independente do momento que a gente via ele, se era cedo de madrugada, se era à noite, se era meio-dia, ele estava sentado num banco, bêbado, falando com pessoas que não existiam, ou falando coisas com pessoas que passavam, assim, totalmente fora de si mesmo. Pessoas assim, às vezes crianças pararam, deram risada e corriam, jogaram alguma coisa para irritar ele. Às vezes ele foi atrás, ficamos com medo. Eu não vou dizer que eu nunca fiz o que esses meninos fizeram. Eu era muito jovem. Lembro também no Congo, onde eu cresci também, uma parte da minha vida, que também tinha um homem, e era mais triste ainda, que era um homem que muitos tempos eles ficava parecendo mais ou menos normal, uma pessoa que nem qualquer pessoa. Mas daí um outro dia, quando a doença, ou se foi demônios, eu não vou saber, mas tomava mais conta, tirou toda a roupa, correu pelado pela aldeia onde a gente morava, gritando totalmente fora de si também, né? E totalmente contra a vontade, só porque ele estava possesso de um problema ou pelos demônios, assim. Eu não sei se você tem o mesmo assim, um ponto de referência que você pode pensar, e fica claro, né, o tanto que Satanás quer nos afastar do nosso ambiente natural, o nosso convívio com Deus, mas também o nosso convívio com os nossos familiares, nos afastando, nos trazendo só destruição e depressão e coisas negativas. Mas o que fica claro nessa história, então, que a gente vê que o homem é curado, o homem é liberado dos demônios que estavam tormentando, mas tinha mais, porque a cura, a transformação de Deus nunca é parcial. Eu posso dizer que ele sempre até supera as expectativas. Eu acho que a gente nem consegue pensar assim. A gente tem problema ou desafio que a gente apresenta para o Senhor e o Senhor responde. Só que Ele sabe melhor ainda do que a gente precisa. Então é como se assim, Jesus, nesse momento, Ele traz o que o homem precisa, a necessidade direta de expulsar os demônios, mas Jesus fala, peraí, tem mais. E daí vem o quê? Assim, vem que a gente olha, depois do momento que Jesus expulsa os demônios, está escrito, a Bíblia fala que ele foi encontrado, depois disso, ele estava sentado. Antes, ele estava correndo, ele estava fazendo força de quebrar cadeias, ou ninguém podia segurá-lo, ele estava angustiado, tormentado. Mas depois da cura, do trabalho de Jesus, ele foi achado sentado. E aí? Não, mas sentado, a pessoa que nem podia sentar antes, está sentado, e não está mais angustiado, está tranquilo. Está escrito que ele estava vestido, quer dizer que antes ele estava sem roupa, pelado,
talvez tinha rasgado pela angústia a roupa, agora ele estava coberto, sentado. E ele estava em perfeito juízo. E isso de ter sido tormentado e descontrolado por muitos anos. Ele agora estava tranquilo e equilibrado. E a gente vê pela final também que quando esse homem quer ficar indo com Jesus, Jesus lhe manda de volta para a família, para o contexto familiar dele. Eu volto um pouco desse depois. Mas também, eu acho que uma parte por que Jesus faz isso é porque ele quer restaurar a situação familiar, social dessa pessoa, restaurar o valor, o lugar que essa pessoa uma vez tinha na sociedade, na família onde ele estava. Ele quer dar de volta não só a saúde física, mental, mas também a saúde social dessa pessoa. Deixar uma família ter de volta o membro da família que estava, talvez até agora, um sujeito de muita vergonha. Os familiares sabendo que tinha alguém da família dele correndo nos túmulos, possesso por demônios. Agora, eles podiam recebê-lo de volta, sentar junto com ele em casa. A gente sabe, brasileiros sabem muito bem o valor que é de ter um lugar onde pertence da família. Eu acho que poucas vezes, poucos lugares que eu visitei na minha vida, e são muitos, tenho visto um lugar onde pertencimento, família, contexto familiar significa muitíssimo. E eu acho que era igual naquele contexto da Bíblia também. Tinha uma família que fez falta esse homem, uma família que estava sentando o peso de perca de uma pessoa que antes talvez era junto e agora não era mais. E Jesus realizou esse milagre também, não só para curar, mas para curar um contexto completo familiar. O nosso Deus pode fazer isso, fez isso naquele tempo e pode fazer isso hoje, na sua família, no seu contexto familiar, tá bom? É muito lindo. Eu tenho um outro exemplo também muito bonito sobre transformação que vai além do físico, quando a gente pensa nos leprosos na Bíblia. Também que as pessoas, os leprosos também eram pessoas doentes que não podiam ficar perto dos familiares, nem nos lugares públicos. Então eram não só doentes, mas também afastados, não tinha lugar na sociedade, eram totalmente, viviam muitas vezes seclusos, à parte da sociedade. E quando então, tem tantos exemplos na Bíblia, quando Deus cura leprosos, faz milagres. E a gente, às vezes, sim, a gente pode se maravilhar do fato que Deus fez uma cura física, mas a gente tem que lembrar dessa cura social, essa cura completa que vai além até do nosso próprio entendimento. Essa cura, restauração completa. Deus não deixa nada parcial. Deus sempre faz a coisa direito. Eu falo para os meus filhos às vezes, quando eu mando eles lavar a louça, agora Samuel não está aqui, eu posso ficar livre de falar, que às vezes, aí é só preencher dever, assim, Samuel lava a louça, tá, lava, leva 5 minutos, você vê que, assim, talvez era um pouco mais limpo antes de lavar do que depois. Desculpa, Samuel. Não. Ele fez a tarefa, porque é o dever dele, mas foi bem feito. Isso não é Deus. Quando Deus lava a louça, quando Deus faz o trabalho dele, ele deixa perfeito, completo, sem nada a desejar mais. É isso que ele faz. Isso que a gente pode confiar.
Às vezes nem sai exatamente do jeito que a gente pensa, a resposta de Deus, a cura de Deus, a transformação de Deus, porque Ele faz do jeito que a gente precisa, não a gente que a gente acha que a gente quer. Tá bom, irmãos? Ponto 3. Nem estou prestando atenção do tempo, mas acho que eu tenho mais um tempinho. Ponto 3. Ser canal de cura e transformação. Muitas vezes a gente foca, né, da cura e transformação como o ponto final. A cura da minha vida é feita, a transformação está completa e pronto. A cura é suficiente em si, porque a cura para mim tem a ver comigo. Mas não. Eu estou fugindo bastante das minhas anotações aqui, tá? Por isso que eu olho bastante, porque... Mas é importante lembrar que quando Jesus trabalha nas nossas vidas, o ponto final não é só a gente. Não. Porque através da nossa cura, através da nossa transformação, da mesma maneira que aqui no texto, na história, quando o homem quer continuar com Jesus, e Jesus nega, Jesus fala, não, a gente pode falar, poxa, custava Jesus levar esse homem que era fraco, que recém-transformado, restaurado, custava pegar ele, mais um discípulo, que diferença que faz ter mais mãos para trabalhar? Não, porque Jesus pensa de maneira diferente. Que eu acabei de falar sobre a situação que tinha um contexto social a ser transformado, restaurado também naquele lugar, com os familiares dele e tudo. Mas eu acho que Jesus também viu a possibilidade desse homem, a transformação dele, porque Jesus mesmo falou, volta no seu contexto, nos seus familiares e testemunha do que Jesus fez, da misericórdia mostrado para você. E está escrito até que ele fez isso e todo mundo era maravilhado, todo mundo achou fantástico. Que é interessante porque a gente pode ler também que nesse contexto, quando a população do lugar ficaram sabendo o que tinha acontecido, que os demônios tinham entrado nos porcos, os porcos correram, caíram no mar e se afogaram, aí a população não estava muito aberta de ter Jesus perto. Pediram para Jesus sair de lá e ir embora. Mas está escrito que quando o homem voltou para o contexto dele, pessoas ficaram admirados e interessados. Dá para entender que talvez nesse momento também os corações deles foram abertos. E o homem estava preparando um terreno, porque está escrito depois, a gente pode ver mais tarde na Bíblia, que Jesus volta nessa área de Decápolis outra vez. E daí ele fica lá por muito tempo, por vários dias. A gente vê, inclusive, nesse contexto, que Jesus opera o segundo milagre de, como que fala, multiplicação de pães. Suficiente para 4.000 pessoas. Porque esse homem, talvez o mais improvável, o missionário, o evangelista, mais improvável que a gente pode pensar, um endemoniado que corre nos túmulos e grita e se machuca a si mesmo. Esse homem, o mais improvável, foi o que Jesus usou para preparar o terreno para a volta dele, onde ele operou milagres e alcançou muita gente para a glória dele. Vale um amém? Obrigado. É muito, muito bom ler e entender essas coisas. E é interessante também notar que é nesse momento, quando Jesus fala para o homem, volta
na tua família e conta das coisas, testemunha das coisas que aconteceu com você. É a primeira vez que Jesus faz isso. Eu acho que quem já leu um pouco dos evangelhos e sobre a vida, o ministério de Jesus, que muitas vezes quando Jesus operou milagres e mudou a vida das pessoas, ele falou ao contrário, né? Ele falou assim: não fala, não conta do que aconteceu com você. E de repente aqui é a primeira vez. E a gente espera pensando, né? Se alguém assim, estratégico hoje em dia, se eu, como Marcos, quero mostrar alguma coisa, eu não vou escolher alguém que parece assim, um pastor Rubinho, que é comportadinho, que prega bem, assim, ou assim, pegar uma pessoa extravagante, nosso Batata, né? Faz um rap legal, assim, uma música legal, assim, que chama a atenção. E o que Jesus faz? Ele escolhe essa pessoa, que 10 minutos, 5 minutos atrás, era endemoniado, tinha vivido anos, possesso, descontrolado, sujo, quebrado, afastado. Essa pessoa que ninguém dava conta, atenção, Jesus decidiu que vai ser a primeira pessoa que vai voltar e testemunhar de uma cura, de uma libertação. Essa pessoa que eu quero que faça isso, que olha o que deu, é fantástico. Então a gente não precisa ter medo. Também eu sinto muitas vezes, inclusive hoje de manhã, ontem à noite, essa semana toda, faz 3 semanas, quanto tempo que eu me sinto, Andrea, como a pessoa mais improvável de estar aqui na frente. Eu quero morrer cada vez que eu preparo uma mensagem aqui na frente. Eu tenho todas as desculpas, porque é melhor que pastor Rubinho, o pastor Gilberto, o meu filho Lucas, estar aqui na frente, pregar, em vez de eu. Mas me fez muito bem estudar esse texto a mim mesmo, para entender que Deus tem uma outra lógica. A gente, pela transformação que aconteceu com a gente, a cura que aconteceu com a gente, qualquer coisa que Jesus fez nas nossas vidas, quando a gente tem uma experiência com Deus, independente que tipo, independente quem somos, independente quantos erros gramáticos, coisa que a gente faz quando a gente fala aqui na frente, independente da minha voz, da minha aparência, o testemunho é poderoso. Esse testemunho, é assim que Deus trabalha. Ele trabalha de maneira onde Ele quer pessoas que podem ser, através de obediência e fé, as pessoas podem ser canais de cura e transformação, para testemunhar as outras pessoas. Isso todos nós podemos e devemos fazer. Vamos para a conclusão, meus queridos. Somando um pouco o que a gente tem falado. A gente pode ver através desse homem que não tem ninguém que tem entrado tão profundo no campo, no terreno de Satanás, que essa pessoa não pode ser resgatada pelo Senhor, pelo poder do Senhor. Não tem ninguém que tem uma vida tão desastrada, uma vida tão destruída, que Jesus não pode arrancar de lá e incluir no reino dele. Ninguém. A misericórdia de Jesus cobre tudo, a qualquer pessoa. O que Deus fez
para nós e dentro de nós. É uma coisa que Ele quer que a gente faça para outras pessoas. Ele tem tanto amor para a gente que Ele quer e pode fazer qualquer coisa para nos transformar, mas Ele faz isso também, que ele sabe que a gente também, em nosso lugar, é bom para a gente viver nessa fé, onde a gente também, ao mesmo tempo, a melhor gratidão que a gente pode mostrar pela transformação das nossas vidas é fazer a mesma coisa na vida dos outros. Faz aqui parte dos mandamentos, quando os discípulos perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus, totalmente sem restrição. Mas fala que depois vem um mandamento que é quase do mesmo tamanho, e qual é? Amar o seu próximo igual a si mesmo. Então isso que é o nosso chamado e é o que Jesus quer que a gente faz. Meus irmãos, não perca o privilégio e a possibilidade de compartilhar dos bens que vocês têm recebido do Senhor, de testemunhar da transformação, da restauração completa que Jesus conseguiu na sua vida. Deixa a sua fé te direcionar para abrir o caminho para outras pessoas. Não porque você é indispensável, mas porque Deus te dá esse privilégio de mostrar a gratidão, de experimentar a completa perfeição em Cristo, quando o seu amor vira algo que demonstra amor para outras pessoas. Não perca essa oportunidade. Amém? Deus abençoe e obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Amém. Vamos orar junto? Desculpa. Vamos ficar de pé. Vamos abrir os nossos corações mais ainda. Pode ter música, não precisa de música, porque o Espírito de Deus está aqui independente. O amor de Deus está aqui. Deus está te vendo, independente da circunstância onde você se encontra agora. E eu quero te encorajar. Quem sente que quer vir para frente para receber oração, se tem uma situação difícil em casa, no trabalho, pode ser problema de saúde, outro problema. Mas eu só quero te lembrar que tem transformação em Cristo. Não é uma palavra só que a gente fala. Tem transformação. Tem restauração. Na vida do homem endemoniado, era um caso que parecia perdido por muita gente. Mas não foi perdido, porque a gente tem a ver com Deus poderoso, que vai além da lógica, que até gosta do impossível, porque é só uma oportunidade para Ele que mostrar o que realmente é possível. Tudo é possível. O amor de Deus é suficiente. Se tem entre vocês também que sente às vezes que não faz muita diferença se eu venho para a igreja ou não, o que eu falei no início vale. Que tem um lugar, cada um faz uma diferença. Você está aqui, você pertence ao Senhor porque Deus tem algo para você. A sua vida pode ser diferença.
para fazer diferença. Se você tem sede de fazer diferença na vida dos outros, mas sente que você não é bom o suficiente, pode vir aqui para frente e traz com você os 2 peixes e os 5 pães que você tem. Diante de 5.000 pessoas é nada. Mas é o que o menino na Bíblia tinha. E ele veio. Ele veio com esses 2 peixes e 5 pães. Então você também que sente que eu não tenho nada para trazer diante do Senhor, vem, traz o que você tem. Até se fosse menos de 2 peixes e 5 pães. Porque não é você que determina o quanto que você tem. Quem criou você sabe muito bem, porque Ele te criou desse jeito. E Ele sabe que você tem suficiente e mais, porque Ele te deu essas coisas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos levantar as nossas mãos, se a gente se sente confortável de fazer isso. Mas vamos levantar a nossa voz para orar. Ora para as pessoas que estão aqui na frente. Eu quero que, se talvez mais alguém puder vir, dos pastores, ou alguém que sente também movimentado para vir aqui à frente e dar um apoio nesses irmãos. Vamos, e vamos orar, vamos abençoar. O Espírito de Deus está aqui, independente dos nossos sentimentos. Jesus vai além dos sentimentos. O Espírito de Deus vai além dos sentimentos. Vamos orar, gente.